Olá, boa noite e a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos hoje em Eclesiastes, no capítulo 2, o versículo de número 21. Está escrito assim: Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e ciência e destreza. Contudo, há um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua. Também isto é vaidade e grande enfado. Mais uma vez, nós estamos nos deparando com uma observação feita por Salomão, já na sua meia-idade, quando ele já estava maduro, entendendo das coisas e observando como as coisas acontecem, e neste livro de Eclesiastes, todas aquelas observações que ele faz, ele sempre termina dizendo que tudo, também isto é vaidade. O que é vaidade? São coisas vãs, são coisas passageiras, são coisas temporárias. Vaidade é isto, o sentido aqui. Coisas que são passageiras, que são vãs, que não têm aquela profundidade. E o que ele está dizendo aqui é uma diferença entre dois tipos de homens. E ele começa falando aqui sobre o primeiro tipo. Ele disse, porque há homem cujo trabalho... Então nós entendemos aqui que o trabalho não mata. O trabalho enobrece. O trabalho foi dado ao homem por Deus. Deus, quem criou o homem, sua imagem e semelhança, e deu a ele um trabalho, para que ele tivesse a sua ocupação. Muitos, desavisadamente, diz que o trabalho passou a existir porque Adão pecou. E porque Adão pecou, então o trabalho veio a existir e nós trabalhamos. E sofremos trabalhando porque Adão foi o culpado da gente estar trabalhando. Mas, biblicamente, isso não é verdade. Por quê? O próprio Deus trabalha. Trabalhou no passado cronológico, para o nosso entendimento, trabalha no presente, continuará trabalhando no futuro. Por quê? Para Deus não há diferenciação de tempo. Ele é eterno. E o tempo de Deus é o tempo Kairos. É o tempo da manifestação da sua presença. Para nós o tempo é cronos. É contado em dias, semanas, meses e anos. Em segundos, minutos e horas. E por aí vai. Tudo cronologicamente. Esse é o tempo que nós conhecemos. O tempo de Deus é o tempo da presença. É o Kairos. Ele não segue a uma ordem do tempo cronológico. Ele está no tempo de Deus. O tempo cronológico é que se submete ao tempo cronos de Deus. Então, quando é o tempo cronos de Deus, o tempo cronológico tem que abrir espaço. Lembra quando Deus enviou Jesus? Diz, vindo a plenitude dos tempos. Então, o que abriu ali? Abriu espaço para o tempo Kairos, da presença de Deus. Então, aqui, o trabalho foi dado por Deus a Adão. Quando Deus formou Adão e colocou no jardim do Éden, colocou-o com o seguinte trabalho, de lavrar e guardar o jardim. Está aqui em Gênesis, no capítulo 2, e o versículo... Deixa-me ver. Gênesis, no capítulo 2, e o versículo de número 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o
lavrar e guardar. O que é lavrar e guardar? É uma espécie de trabalho. Então Deus deu ao homem um trabalho com que ele tivesse a sua ocupação. Depois deste tempo, desse trabalho, na presença de Deus, foi que Adão desobedeceu e Deus o lançou fora do jardim. Aqui no jardim, ele estava para lavrar e guardar. E depois, quando ele saiu, aí o Senhor disse que a terra, sim, aí produziria espinhos e cardos, e no suor do rosto ele comeria o seu pão. Então, o trabalho não é uma maldição. O trabalho é uma bênção. O trabalho é uma provisão de Deus para toda a humanidade. Tanto é que a palavra de Deus fala em várias ocasiões sobre trabalho. Então, todo o homem deve dedicar-se ao trabalho. E o trabalho vai dignificar a vida humana e as pessoas vão entender que no trabalho haverá realização. Então diz aqui, Jó, no capítulo 5, o versículo 7, mas o homem nasce para o trabalho. Então, o trabalho não é uma maldição. O trabalho é uma oportunidade que Deus dá para, através do trabalho, nos coroar de bênçãos. Então, o homem nasce para o trabalho. Adão, quando formado por Deus, foi colocado para trabalhar. Deus trabalhou. E quando Jesus veio, Jesus trabalhou. Ele disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Os apóstolos trabalharam. Paulo trabalhou. Todos aqueles que entendem a sua finalidade na terra e responsabilidade, eles se dedicam ao trabalho. Quem não se dedica ao trabalho é quem está fugindo da sua responsabilidade. E Paulo chegou a dizer o seguinte, que quem não trabalha também não come. Então veja o valor que há no trabalho. Mas o assunto de hoje é com relação a um homem com o seu trabalho. Então aqui nós vamos ver um homem dedicado ao seu trabalho, fazendo o trabalho que lhe competia, com todas as suas forças, com a sua inteligência, com a sua destreza, com a sua sabedoria, o conhecimento, tudo o que houvesse necessidade, este homem estava habilitado para fazer o seu trabalho. Deus abençoe, irmão Luiz Félix. Então diz, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria. É a primeira característica das 3 que Salomão registrou aqui. Então, fazer o trabalho com sabedoria é fazê-lo com entendimento, compreendendo todas as coisas, para não desperdiçar o tempo, mas para aproveitar bem o tempo que lhe é dado por Deus. Porque nós temos um tempo dado por Deus dentro da determinação de Deus. E neste tempo, ele provê para cada um de nós um trabalho para nós fazermos. E nós precisamos, então, realizar esse trabalho para Deus dentro do tempo que ele nos dá. E aqui está um homem cujo trabalho é feito com sabedoria. A sabedoria, ela é uma fonte para despertar a inteligência, trazer esclarecimentos que nós não temos conhecimento e aumentar, então, o nosso conhecimento, mediante a sabedoria. Então, o homem que tem o seu trabalho e que ele o faz com sabedoria é uma pessoa diferenciada. Significa que não é alguém que se entrega ao relaxo. De qualquer jeito tá bom. Do jeito que fizer tá bom, também se não fizer tá bom. Não é assim. A palavra de Deus diz que a responsabilidade que Deus colocou sobre cada um de nós, ela deve identificar-nos como quem é responsável por aquilo que recebeu de Deus. Deus abençoe a irmã Ruth Filgueira. Então aqui está.
Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria. Então, quando não é aplicada a sabedoria no trabalho que faz, esse trabalho não será bom, não será produtivo, ele vai trazer canseira, enfado, insatisfação e repulsa. As pessoas vão começar a maldizer o trabalho, mas não é o trabalho, é a atitude da pessoa para com o trabalho. Essa é a diferença. As pessoas às vezes falam mal do trabalho, mas não é o trabalho. É a maneira como a pessoa encara e realiza aquele trabalho. Aí sim é que realmente vai fazer o diferencial. Deus abençoe a irmã Cristiane e pastor Edson. Então aqui está, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria. Sabedoria, ele vai buscar nas fontes, ele vai buscar nos segredos, ele vai buscar aumentar o seu cabedal de conhecimento, de compreensão, de discernimento, a inteligência vai se movimentar. E a sabedoria é própria para isso, para nos habilitar nesses pontos, na inteligência, no conhecimento e na compreensão. Então aqui está, há homem cujo trabalho é feito com sabedoria. Logo se nota quem trabalha com sabedoria, porque o sábio, ele é diligente, ele é prudente, ele é cuidadoso, ele é aplicado. Então essa é a primeira qualidade que Salomão descreve aqui. Segundo, e ciência. Ciência. Todo trabalho tem uma ciência própria. A ciência não é a mesma de um trabalho para o outro. Cada tipo de trabalho tem a sua ciência específica. Então, este homem responsável, ele não somente buscou sabedoria, como buscou também ciência. Ciência é o conhecimento, é como a coisa se desenvolve, como a coisa funciona, é a ciência. E, em terceiro lugar, Salomão disse que ele também faz com destreza. Ele não faz com moleza. Ele não faz para matar o tempo. Não. Ele faz para aproveitar o tempo. E para aproveitar o tempo tem que ter destreza. O que é destreza? É ligeireza, é rapidez, é aproveitar, é maximizar o tempo que tem nas mãos para produzir resultados além do normal. Então, este homem que faz o seu trabalho com sabedoria, com ciência e com destreza, o trabalho dele vai ser um trabalho bom de se ver, de se avaliar. E pelo trabalho feito, vai chegar-se à conclusão de que aquele homem ou mulher que fez aquele trabalho é alguém comprometido, é alguém que sabe qual é a sua responsabilidade e função e trabalho que lhe foi dado, e ele o desempenha da melhor maneira que ele sabe. Ele não se nivela aos outros. Ele procura desenvolver o potencial que Deus deu a ele, e, portanto, ele se aplica naquilo que faz. E o seu trabalho é louvável. Mas aqui está este homem. E observe uma coisa, quando a pessoa trabalha com sabedoria, com ciência e com destreza, esta pessoa, ela sempre está crescendo. Você nunca vai vê-lo na mesma posição por vários anos. Você vai vê-lo uma vez, na segunda vez que você o ver, ele já está num outro nível, depois ele vai estar num outro nível, quer dizer, é uma pessoa que sempre vai estar num crescendo, sempre evoluindo, aumentando as suas oportunidades devido à sabedoria, ciência e destreza. Então é alguém que vai tendo o seu progresso sem subir nas costas da pessoa, sem depender de apadrinhamento, sem comprar
esta posição é alguém que vai desempenhar o seu trabalho. E ele não está importando com o trabalho das pessoas, ele está importando-se com o trabalho dele. Porque quando nós começamos a nos importar e preocupar com o trabalho dos outros, nós abandonamos o nosso trabalho. E quando abandonamos o nosso trabalho e vamos ver o dos outros, nós nunca vamos falar bem. Nós sempre vamos procurar um ponto para criticar, para falar mal do trabalho que o outro está fazendo. Ao passo que quem se ocupa naquilo que recebeu, ele não tem tempo para ficar observando erros e defeitos dos outros. Portanto, ele está aplicado no seu trabalho. Mas o que Salomão disse aqui é o seguinte: este homem é um homem produtivo, é um homem satisfeito, realizado, louvável, admirado por ele mesmo, por ver a graça que Deus lhe deu e a sabedoria de se movimentar, pela sua família, pelos seus amigos, pelos conhecidos e até pelos estranhos. As pessoas notam quando alguém é diligente no que faz. Mas o que Salomão trouxe aqui na observação dele é que, apesar deste homem comprometido, cuidadoso, fiel, leal, sincero, verdadeiro, ele construiu a sua vida no seu trabalho, aplicando sabedoria, ciência e destreza. Mas todos nós sabemos que nós, quando entramos num trabalho, nós temos o dia de entrar e temos o dia de sair. É no trabalho, é na escola, é na família, é na igreja, em todo lugar que nós estivermos o envolvimento, o nosso relacionamento, nós não entramos ali para ficar até morrer. Não. Nós ficamos um tempo e depois somos remanejados para um outro tempo. Nós entramos num trabalho e pensamos que vamos terminar a vida naquele trabalho, mas nem sempre é assim que acontece. Logo estamos indo para um outro trabalho, para uma outra função, para um outro lugar, para um outro estado. E sempre tem sido assim, essa variedade com que as pessoas se locomovem de um lugar para o outro. E o que observamos é o que realmente Salomão deixou registrado aqui. No meio, junto a este homem, que tem o seu trabalho feito com sabedoria, com ciência, com destreza, tem também aqueles outros que fazem o trabalho simplesmente para passar o tempo. Faz o trabalho somente no objetivo de, quando chegar o final do mês, ter o seu dinheiro, o seu pagamento e gastá-lo. E não se preocupa com o seu trabalho, com a qualidade do trabalho que ele está fazendo. Então é alguém que passa pelo tempo, faz o seu trabalho e as pessoas observam e veem que aquele trabalho não é bom, não é produtivo e quem está fazendo também não está satisfeito, está fazendo como que uma obrigação, como que uma imposição. E na maioria das vezes, este tipo só trabalha quando o responsável está perto dele. Quando o responsável sai, ele também deixa de trabalhar. Então é alguém que é descompromissado. E o trabalho dele não tem nada que se aproveitar. Então, existem esses dois tipos de pessoas. Mas a relação que Salomão fez aqui é algo que acontece na família, no trabalho, na escola, na igreja, em todas as áreas que nós estivermos envolvidos, acontece essa coisa. E o que é que acontece? Então está escrito aqui, ó. Então, há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e ciência e destreza. Se terminasse aqui, estaria ótimo, bom demais. Para este homem, não há nada de errado. Ele fez tudo o que podia, com sabedoria, com inteligência, com ciência e com destreza. No entanto, quando chega o momento de ele partir ou ser remanejado, ou mudar de local, de trabalho, de igreja,
de escola, ou pela mudança ou pela morte. São as duas formas que a pessoa deixa o seu trabalho. Ou quando há um remanejamento, ele sai de um lugar, vai para o outro, ou quando ele morre, então o trabalho que ele vinha fazendo fica para outro. Eu tenho passado na vida, já passei por vários trabalhos, já passei por vários lugares, inclusive trabalhos seculares e também trabalhos na igreja, passei por vários locais. Sempre passava um tempo e depois chegava o tempo de sair. E vinha outro para dar continuidade ao trabalho. E quando saía dali, ia para um outro trabalho, dar continuidade a um trabalho que um outro deixou. E o que é que acontece quando há estes remanejamentos? Seja a transferência da posição de um para o outro, seja por remanejamento ou seja por questão da morte. Bem, olha o que Salomão disse. Então, há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, há um homem que não trabalhou naquele trabalho que foi feito com sabedoria, ciência e destreza. Um homem que não trabalhou nele o deixará como porção sua. Como porção sua. Então, o que está dizendo aqui? Você faz todo um trabalho com sabedoria, ciência, destreza, cuidado, responsabilidade, e quando chega o tempo, você passa para outro, que não teve nenhuma ação naquele tipo de trabalho. E você vai para um outro lugar, e talvez lá num outro lugar, você vai receber um tipo de trabalho que você vai precisar para melhorar, voltar nele para aplicar sabedoria, ciência e destreza. Então ele está dizendo aqui, um homem faz todo o trabalho dele bem feito e louvável. Contudo, ele deixa a quem não trabalhou. Ele deixa como porção sua. E Salomão chega à conclusão, também isto é vaidade e grande enfado. Observemos agora na vida prática. Por exemplo, na família, quando os pais ou aquelas pessoas que foram sábios e com ciência, com destreza, construíram a sua vida, construíram tudo aquilo que lhe houve da oportunidade, com sabedoria, com ciência, com destreza, com cuidado, deixou um legado formidável, tanto em bens como em conduta, em caráter. E quando essa pessoa parte, isto vai ficar para quem? Vai ficar para família, para os filhos, no caso de família aqui, para os filhos. O responsável morreu, a herança dele ficou, e os filhos agora vão se beneficiar da herança. Como eles não trabalharam para construir aquilo, eles não sabem o quão difícil foi aquele homem trabalhar daquela maneira para conseguir o que deixou para os que ficaram. E o que acontece? Quando eles entram na posse daquilo que outro fez, com responsabilidade, comprometimento e sabedoria, eles não sabem o valor aplicado àquilo. Portanto, eles não valorizam. E o que acontece? Coisas que as pessoas levaram anos para conseguir e construir, quando ele parte e os outros entram na posse do direito, em pouco tempo eles destroem tudo. Eles acabam com tudo. Não fica nada. Tem sido assim. Famílias grandes, tradicionais, de nome, que viveram e que os seus bens estavam entre os que mais possuíam e, no entanto, depois de pouco tempo da partida deles, os seus herdeiros estavam como que mendigando. Não souberam valorizar. Jogaram, puseram tudo a perder. É o que Salomão diz aqui.
Um trabalha, faz com todo o cuidado, ajunta, faz todo o necessário. Quando ele passa, vem outros e destrói tudo. Assim na família. Assim no trabalho. Quando você está no trabalho, você tem lá a sua atividade, você faz um trabalho inteligente, um trabalho bom, um trabalho próspero, bem feito. Quando você é removido de uma posição para outra, vem outro para o seu lugar que não teve aquele cuidado e ele não dá sequência a esse trabalho, ele desfaz tudo aquilo que você fez. E tudo que você fez, ele põe a perder. Tem sido assim na sociedade, na política, nos governos. A gente vê isso diariamente. Há pessoas que constroem, que trabalham, que levam-se ao sacrifício para conquistar e deixar as coisas funcionando bem. Quando sai, vem outro e em pouco tempo acaba com tudo. Destrói tudo. Na escola é assim. No trabalho é assim. Na família é assim. E na igreja é assim também. Quantas vezes as pessoas pagam um preço servindo a Deus, fazendo com sabedoria, com ciência, com destreza, com temor, com pureza, com verdade, arrebanhando e trazendo as pessoas para a integração, aconselhando, orientando, ajudando, e o trabalho vai prosperando, vai crescendo, Deus vai abençoando, o trabalho torna-se um trabalho louvável e, de repente, é preciso haver um remanejamento e aquela pessoa que trabalhou com tanta destreza, ciência e sabedoria vai para o outro lugar. E outro que não trabalhou da mesma forma, ao receber aquele trabalho como porção para um período de tempo também que ele vai ter, ao invés de ele manter o que foi conquistado e procurar melhorar o que precisar, o que é que eles fazem? Eles desfazem de tudo. Eles destroem, eles maculam o caráter da pessoa, do anterior, e destrói tudo que aquela pessoa fez, põe tudo a perder. E as pessoas depois ficam lamentando, ficam tristes, ficam gemendo. Por quê? Porque é assim que a vida dos homens funciona. E Salomão disse que isto é vaidade. Vaidade. Então, um que faz o trabalho com sabedoria, ciência e destreza, e outro que vem e entra nesse trabalho sem nenhuma responsabilidade e põe tudo a perder. Põe tudo a perder. Nós temos visto isso dia a dia em todos esses lugares em que eu citei. Na família, na escola, no trabalho, na igreja. Todo lugar. Estas coisas estão acontecendo. E nesses tempos de redes sociais, aí que essas coisas ficaram mesmo escancaradas para todo mundo ver. Infelizmente, tem sido esse o procedimento. E aí eu me lembro de um dito popular que diz assim: homens fortes criam tempos fáceis. Que tempo este homem que trabalhou com sabedoria, ciência e destreza, ele deixou? Tempos fáceis. Por quê? Ele pagou o preço, ele esforçou-se, ele se manteve no trabalho com prudência, produzindo. Então, os tempos que ele deixou para os seus, ou família, ou para escola, ou para trabalho, ou para a igreja, ele deixou um tempo fácil. Quer dizer, a coisa toda andando bem, funcionando bem, progredindo, prosperando. E tempos fáceis, aí entra aqueles que não têm responsabilidade no trabalho. E vai fazer o quê? Vão gerar homens fracos. Tem tudo de mão beijada, não sabe o valor de nada e, portanto, desprezam e colocam tudo a perder. Com pouco tempo, o que se levou anos para conseguir, chega no estado zero.
Então, tempos fáceis geram homens fracos. E homens fracos não conseguem manter as coisas. E homens fracos geram tempos difíceis. Então veja que é um ciclo. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Você pode olhar na família, no governo, na escola, na igreja, os tempos difíceis que atravessamos. Por que isso? Porque houve lá atrás os homens fortes que criaram tempos fáceis. Esses tempos fáceis foram como porção para outros que não tiveram a responsabilidade para viver neles. E estes que viveram nos tempos fáceis se tornaram homens fracos, porque não sabem o valor, o preço, a dedicação, a responsabilidade que é para conseguir as coisas. E estes homens fracos começaram a criar tempos difíceis, turbulências, dificuldades, uma geração desconexa. Ninguém mais se entende, ninguém mais se compreende. E são os homens fracos que criam esses tempos difíceis. Mas tem uma coisa, os tempos difíceis criam homens fortes. E quando parece que tudo vai na bancarrota, Deus levanta alguém semelhante a este homem, cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. E ele vai pôr as coisas em ordem, cada coisa no seu lugar. E vai novamente pagar um preço, porque outros não tiveram cuidado de manter o que este homem deixou e destruíram. Então agora o outro que virá vai ter que começar praticamente do zero. Não era melhor manter as coisas e dar continuidade, melhorar o que for preciso, mas manter o que está dando certo? Mas não é assim que a mente humana funciona. Fulano saiu, eu vou destruir o que ele fez, porque eu vou começar do zero, porque eu vou fazer meu nome. E no fim, não faz nada. Termina o período, só destruiu o que o outro deixou, não acrescentou nada e diz que fez o nome. Que nome é esse? Então aqui está. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e ciência e destreza. Contudo, há um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua. Também isto é vaidade e grande enfado. Então, nós estamos hoje vivendo tempos difíceis. Por que estamos vivendo tempos difíceis? Estamos vivendo tempos difíceis porque homens fortes criaram tempos fáceis e tempos fáceis geraram homens fracos. E homens fracos da atualidade, eles criam tempos difíceis. E, portanto, nós estamos vivendo tempos difíceis. Mas nesses tempos, Deus há de levantar homens e mulheres fortes para se levantar e fazer a diferença. Que você seja este homem forte. Que você seja esta mulher forte. Que sejamos estas pessoas fortes para nos ater ao trabalho com sabedoria, com ciência, com destreza, fazer o melhor que estiver ao nosso alcance, produzir para o reino de Deus, deixar para a glória do Senhor e, portanto, que vidas possam beneficiar-se de um trabalho bem feito. Seja um trabalho no seio da família, no seio educacional, da escola, no social, no trabalho, ou no religioso, na parte da igreja. Então, em tudo que colocarmos as mãos para trabalhar, que possamos trabalhar com sabedoria, ciência e destreza. Mas tenhamos cuidado. Nunca vamos nos colocar no lugar daqueles que nada fazem e destroem o que os outros fazem. Que Deus nos livre deste espírito mau de destruir as coisas boas que muitos construíram com o sacrifício, com a dedicação, para deixar e outros depois desfazer dentro de pouco tempo.
Que Deus nos guarde. Esta é a reflexão de hoje. Qual é o tempo que você está vivendo? Qual é a maneira com que você encara o seu trabalho? Como você trabalha no seio da sua família? Como você trabalha no educacional, na escola? Como você, no seu trabalho secular? A sua atividade na igreja, como é que você trabalha? É com sabedoria? É com ciência? É com destreza? Se está assim, glória a Deus pela sua vida. Se está do outro lado, destruindo e desfazendo o que outros deixaram, você está do lado contrário. Precisa, mais do que pressa, refletir sobre esse estado de coisas e mudar de lado e passar a ser alguém comprometido com aquilo que Deus confiar às suas mãos para fazer e fazê-lo bem, fazê-lo da melhor maneira que estiver no seu alcance. Grave isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.